Munique Vilmor, me diz uma coisa, como é que foi a experiência de Buenos Aires, de cobrir o Inter em loco lá na Argentina? Conta pra nós. O Tafa foi lá também, o Tafa tava lá. Boa. Foi uma das experiências mais incríveis, assim, de toda a minha vida como torcedora e também depois que comecei a me aventurar aí nesse meio da comunicação. Porque a gente sabe de toda a mística que tem o futebol argentino e tudo mais, então é um sonho para qualquer torcedor conhecer os estádios e ter essa experiência, né, a atmosfera. Eu já tinha ido no outro jogo da Libertadores em 2019, no Monumental de Núñez, mas essa vez foi completamente diferente, assim, por toda a atmosfera que teve no estádio. O estádio literalmente tremia com o barulho da torcida e tinha toda a galera colorada também, e a nossa transmissão começou muito antes do jogo, então eu fiquei lá na rua, acompanhando a chegada da torcida colorada, vi também os torcedores do River, assim, e pude acompanhar todo o bastidor. Eu acho que isso que faz, assim, ser cada vez mais apaixonante, porque aí tu consegue ver como tem gente que faz loucura pelo Inter, toda a parte técnica, assim, também, de estar conversando com polícia, buscando informação, de ter aquela ansiedade e tá chegando a hora, e aí agora tem que correr pro credenciamento, tem que entrar no estádio, fica ali na parte da imprensa, assim, e aí depois traz também a escalação, assim, quando eu começo a lembrar já dá essa emoção, né? Foi muito incrível e a gente viu o futebol, assim, a história sendo feita, sabe? É isso que mais mexe comigo, pensar que muitos anos pra frente a gente vai lembrar desse jogo, eu vou pensar que eu tava lá vivendo aquilo. E saber também que a gente tá tão perto de talvez levantar, né, a taça desse título, mexe demais. E ali a gente viu que tudo era possível, vamos dizer assim, porque voltamos vivos, jogamos bola, né? O Enner desencantou. Eu acho que tudo isso foi uma conjunção, assim, de fatores para que cada vez mais esse sentimento é como ir no Beira-Rio. Porque embora eu vá muito, né, eu vi muito jogo de gauchão, vi jogos importantes, aquele jogo também da Copa do Brasil, a decisão que a gente perdeu pro Atlético Paranaense ficou muito marcado, assim, em mim, porque o espetáculo que a torcida fez, agora tá tendo as Ruas de Fogo também, sempre vai renovando, sabe? Sempre vai renovando. Isso é muito louco. Talvez se a gente ganhar a Libertadores, tomara que a gente ganhe, esse jogo de Buenos Aires vai ser aquele jogo que a gente vai lembrar e dizer, eu acho que o título virou começou a chave. lá. Ali virou a chave. Ali nós vimos a atuação do Rocher, a gente viu que aquele goleiro que chegou havia tão pouco tempo e teve tanta identificação e que fechou o gol e que fez defesas incríveis naquele segundo tempo, foi onde ganhou o jogo praticamente, né? A classificação veio dali. Então pode ser sim que a gente fale que o título veio desse jogo, sim. Começou ali. Agora falta muito pouco, né? Meu Deus. Porque se a gente pensar na primeira fase, na verdade, em nenhum momento a gente se colocou como candidato. Mas a expectativa estava muito baixa. Exato. E aí quando a gente vai para a Argentina e traz esse bom resultado e tem uma boa atuação, é nosso primeiro momento que a gente, olha, se passar do River, acho que dá para incomodar. Começou ali, né? E agora o sentimento vem aumentando. Foi assim. Cunha. E aí agora... Pode falar. Não, só um detalhe, tá? Essa menina que tá com a gente hoje aqui, normalmente, Monique, a nossa live começa a aumentar o número de simultâneos ali a partir dos 30 minutos e tal. Com 20 minutos a gente já tá com 116, cara. Olha aí, só é mamor, rapaz. Que legal. Eu não tô acompanhando os números, né? Enfim, hoje eu sempre acompanho isso, então hoje me deu o direito de não acompanhar os números, tô fazendo aqui exatamente o que tu comentários. Tu vai arrumar briga com o Jairo, hein? O Jairo, ele é a maior audiência do canal, ainda é o Jairo Vink, hein? Essa briga me serve, Fala, Tafa. A Monique não vai lembrar, porque ela não me conhecia, né? Obviamente. Mas quando a gente voltou do estádio pro hotel, entrou no ônibus ela, Paulo Brito e Jairo Vink. Shopping? E aí ela sentou do lado do Paulo Brito e o Paulo Brito não entendia nada que ela falava.
Toda frase que a Monique Monique falava era acompanhada com sabe não. que, assim, pra dar um bastidor, né? Eu fiquei muito surpresa com a pessoa, o ser humano que é o Paulo Brito. Porque, assim, quando tu vai numa viagem dessa, acontece toda a merda possível, entende? Tu passa por cansaço, passa aquela coisa assim, tipo, deu problema na mala aqui, o Jairo apressado lá na frente, aí tu não sabe o que fazer, porque o Jairo que cuida de toda a logística, então é ele que sabe mais ou menos os caminhos. E aí a gente pegou bucket bus, que é uns negócios diferentes, tipo, eu nunca tinha atravessado o país no barco, né, assim. Então, aconteceu muita coisa. E o Brito, teve um momento que ele tomou um tombo no quarto do hotel, né? E assim, sabendo disso aí. foi um barulho estrondoso. Eu no meu quarto, que era o quarto do lado, assim, eu ouvia aquele barulho e aí eu só ouvia aquele grito dele. Eu pensei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí bati na porta, tá tudo bem. E aí o Jaro, ele ri, ele não aguenta, ele ri. E aí depois, claro que agora a gente ri e tudo mais. Só que assim, ele formou um roxão nas costas e tudo mais. E foi super perigoso o tombo que ele caiu no banheiro, bateu nas louças do banheiro, tudo, né? E assim, por que eu tô contando isso? Porque além de ser muito engraçado e tudo mais, porque o Brito, mesmo tendo ficado com uma dor absurda nas costas, ele fazia questão de carregar a minha mala. Porque eu já tava com uma mochila com os meus equipamentos e tudo mais, e ele não deixava eu carregar a mala. E ele ficou narrando também o tempo todo lá, assim, muito no esforço, assim, de muitas coisas que aconteceram. Uma pessoa super humilde, sabe? Sempre solícito, sempre muito gentil, assim. E a gente brinca sobre essas questões aí, que às vezes ele não escuta muito bem e tudo mais. E eu achava muito engraçado também, porque eu ajudava ele a postar, às vezes, os stories, né? Porque a gente fica mostrando o bastidor, né? Tudo ali nas redes sociais, né? Porque essa parte também é muito legal. E a galera gosta de acompanhar esse bastidor. E aí eu aqui com o celular dele e é conectado no aparelho auditivo dele. E eu não ouvia, né? E eu tentava aumentar o volume e não tava. E aí daqui a pouco já tava no máximo lá dentro, né? Do ouvido dele. E aí daí que eu me tocava que já tava super alto lá no aparelho dele, né? Mas é fantástico. E muitas vezes, assim, porque a gente fez os programas também com uma programação mais extensa, né? Sim. E aí eu apresento alguns programas e abria, né? E aí eu brincava, assim, que eu abria tudo belezinha, e aí eu olhava pro lado, tava o Paulo Brito, e eu, como assim isso tá acontecendo, né? Era assim, muito incrível ao mesmo tempo. Isso passei também logo quando começou tudo, também indo a alguns eventos consulares, assim, porque aí eu olhava pro lado, tava o Índio, tava o Yarley, jogando bola também, porque eu fui a muitos jogos, né, como convidada, assim, pra bater bola com os caras. Tem várias histórias também. Teve uma que eu sofri o pênalti lá em Canela, no jogo festivo. E aí o Chiquinho, que era meia, me deu a bola pra eu bater o pênalti. Mas aí veio o Gabiru querendo cobrar. Daí, tipo, como assim Deus. O Gabiru quer cobrar o pênalti, sabe? Tá, jogou aonde? Perguntar assim, imagina, né? Fez o quê? Né? Só fez o gol mais importante da nossa história. Daí foi o Gabiru lá e bateu o pênalti e marcou. Então essas coisas nunca vão ser normais, né? Mas é muito legal também quando tu vê que, acima de tudo, toda a história que a pessoa faz, a gente vê um grande ser humano por trás, né? Então, que legal, isso foi realmente muito legal, assim. E ainda há muita coisa para ser vivida, né? E só em pensar que a gente tem aí, no dia 25, a gente vai pro Rio, né? Também para fazer toda a cobertura, né? Desse outro jogo. E o coração já palpita. Tá chegando, tá chegando. A gente esquece, né, gente, que a gente vê o Paulo Brito já, sei lá, a imagem dele na nossa cabeça já tá há mais de 30 anos, cara. O Paulo Brito tem mais de 60 anos, aquela cara de guri dele, mas ele já é um senhor, cara. O Paulo Brito já tá engraçado. Tem 63, eu acho. Não sei nem se ele gosta que conte a idade, mas... Foi muito engraçado porque eu ouvi o Paulo Brito falando um palavrão, cara. Ele chegou no ônibus, a primeira coisa que ele falou foi assim, o time dos caras é bom pra caralho. Ô, Tafa, a tua imitação é boa, cara. É boa.